Ora bem, bem-vindos a mais um Weekly Outlook desta semana. Bom, esta semana, como vocês viram na sexta-feira, nós hoje vamos falar do Irão, como é óbvio, dos ataques ao Irão, do que é que isso vai ter de impacto no mercado, do que é que isso acentuou no mercado. Vamos falar um bocadinho de notícias, de algumas ações, de criptomoedas também. Vamos falar um bocadinho de Bitcoin hoje. Pronto. Vou começar aqui pelo ouro, mas eu já escrevi aqui um grande resumo, que é para não me perder. Ok? Trago-vos este mapa aqui que é muito interessante. Isto são curvas de Committee of Trader, ou seja, a FTC, que é uma entidade regulada. Todas as semanas os fundos market makers, retalho, traders e brokers, eles indicam as posições compradas ou vendidas dos vários ativos, ou seja, opções ou derivados. Isto é recolhido na terça-feira e na sexta-feira é então apresentado às 9h30 da manhã em New York, as posições disso mesmo. O que é que acontece? Este gráfico é da semana passada, uma vez que esta semana eu, quando estava a fazer o vídeo, ainda não tinha sido lançado. No entanto, dá para vocês terem uma ideia e guiarem-se daquilo que vai se passar daqui para a frente. No entanto, eu queria-vos começar por dizer que isto também pouco importa. O que importa mesmo ou seja, quanto tempo é que quanto tempo é que esta guerra vai demorar, ok? E nós hoje já vimos algumas pessoas, ou seja, o Sr. Trump diz que isto vai demorar 4 semanas, o Israel discorda, diz que vai poder demorar mais. Eu, sinceramente, a China pode exigir o que quiser, mas eu acho que a China e a Rússia estão numa posição muito confortável, mais a Rússia até, com isto da guerra, porque quanto mais tempo durar quanto mais tempo demorar peço desculpa, não é isto. Quanto mais tempo demorar a guerra, espera aí, não é isto também. Foda-se. Ou seja, melhor para a Rússia, porquê? Porque o gás vai continuar a subir, ok? Porra, porquê é que não está a dar? É aí que eu devia ter aqui isto já à mão e não tenho. Peço desculpa. Ah, 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 Peço desculpa. Ou seja, o preço do gás tem disparado bastante. Isto é muito bom no que diz respeito para a Rússia, porque a Europa estava muito dependente, ou melhor, a Europa tinha dito que até 2027 queria deixar o gás russo e uma das alternativas era o Kuwait, ou seja, que foi agora atacado, e portanto a Europa fica sem grandes alternativas. O que é que eu estou a ver é a Rússia a fazer chantagem, porquê? Porque quanto mais tempo durar esta guerra, nós, como ainda estamos um bocadinho no inverno, precisamos de aquecer as casas, o preço do gás ainda é necessário. O que é que isto depois pode trazer para a Rússia? Mais economia para financiar a guerra, para continuar a guerra, ok? Portanto, isto é bom para a Rússia e é bom para a China, como é óbvio. Independentemente daquilo que eles dizem em público, isso tampouco me importa, isto é tudo um teatro e a gente tem que ver é onde a luz não está a bater no palco. Portanto, a partir daí, acho que é importante nós termos atenção a tudo o que é commodities, mas o que o mercado está de facto a ver é quanto tempo vai demorar esta guerra, ok? E portanto, o facto do ataque ter ocorrido numa sexta-feira à noite foi benéfico para a estabilidade, porque permitiu que o mercado absorvesse a notícia durante o fim de semana, do que se tivesse ocorrido no domingo, a abertura de segunda-feira teria sido pânico total, ou seja, para o mercado o fator crucial é mesmo saber quanto tempo vai durar a guerra, porque quanto mais tempo o petróleo permanecer alto, maior será o impacto de inflacionário global, dificultando a vida dos bancos centrais
que planeavam cortar juros, ok? E existe uma divergência de expectativas, como eu já disse há bocado. O Donald Trump prevê uma intervenção de cerca de 4 semanas e Israel afirma que durará o tempo necessário. Claro que isto, depois também podemos ver aqui uma luta de egos. Já sabemos que Donald Trump é uma pessoa com um ego muito inflamado e vamos ver então se de facto Israel manda ou não no presidente americano. Pronto, isto no que diz respeito aos futuros do oil. Nós como. Ai, não é nada disto. O barril do petróleo está a 85 barris. Peço desculpa, 85 dólares. Claro que isto em euros já está perto dos 75, salvo erro. O ponto mais crítico é o Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de um terço do comércio marítimo do petróleo mundial, que são 14 milhões de barris por dia. É um ponto muito crítico, ok? Como, eu não sei se já vos disse, mas na altura das navegações, Portugal controlou cerca, acho que foi de 40 ou 80 anos ali, o Estreito de Hormuz, só com canhões, basicamente, naquela altura. Portanto, estamos a falar isto em 1500 ou 1400 por aí. Portanto, isto, se nós na altura conseguimos controlar aquilo com canhões, fará hoje. É muito mais fácil controlar com a tecnologia que há, não é? No entanto, a China, claro, já está a tentar beneficiar-se disso. E a Índia, por outro lado, também está, como está ali no meio do tabuleiro, a América até já lhe deu uma licença para poder comprar petróleo à Rússia, não é? Portanto, isto é exatamente emite uma licença que permite algumas vendas de petróleo russo para a Índia. Portanto, isto é assim, isto beneficia a toda a gente menos a Europa, ok? E, portanto, nós que estamos na Europa temos de ter algum cuidado com isso. A subida do petróleo gera um efeito dominó, porque aumenta os custos de transporte, eleva a inflação, pode causar desemprego e a força dos bancos centrais, como a Fed, a manter ou a subir as taxas de juros, adiando as descidas que eram esperadas e pronto, isso é muito. Para vocês terem noção, a última vez que o petróleo aumentou assim desta forma, houve gente a passar fome, ok? Porque como o petróleo manda em tudo, ou seja, o mundo é movido a dólar, a petróleo, petrodólares, portanto é muito perigoso. O gás natural, o Irão e os países vizinhos, como os Emirados e o COI, controlam as rotas vitais do gás e do petróleo, não é? E o fecho dessa torneia, ou seja, o bloqueio ali dos navios, faz subir os preços da energia e é um driver direto para a inflação, como já estivemos a falar. A dependência da Europa, como que eu já tinha vindo também a falar anteriormente. Outra coisa que também sobe bastante é os fertilizantes e os alimentos. Quando o preço do gás natural encarece a produção de fertilizantes, ou seja, a ureia, os adubos, acaba por subir o preço dos produtos agrícolas, que gera a inflação também alimentar. E eu lembro-me que eu acho que foi o mês passado, falei-vos de uma empresa de adubos de agrícola, não foi? Agora não me estou a lembrar do ticket. Uh, Deixa-me ver se eu consigo aqui rapidamente ver. Era essa já. Rapidamente ver, porque eu falei-vos dessa empresa há pouco tempo. E agora era interessante vermos como é que isso estava, essa empresa. Ora, deem-me aqui um momento, ver se eu encontro. Não. Pá, 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 pá. Não é este aqui, pô, não. Isto era a Novo Nordisk. Salto para fora porque. Ok. Se não tiver a encontrar, vou ter que passar à frente. Eu isto estou em janeiro. Eu falei disso há pouco tempo, cara. Ou seja, eu não me estou a lembrar agora da empresa, pá.
E eu depois vou ver se não me lembrar. Se não me lembrar. Se me lembrar, ainda ponho aqui outra vez no vídeo. Mas eu até penso que eu tinha aqui. Tinha, mas já não tenho. Porra, não me lembro mesmo. Bom, continuando. Agora era interessante vermos e depois vemos. Espera aí. Empresas de adubos e fertilizantes. Cotadas em bolsa. Cotadas em bolsa americana. Deixa-me aqui ver. Era isto, era a Nutrien, foda-se. Era esta empresa. Vamos aqui só ver como é que foi esta semana. Se não teve grande impacto. Houve aqui no início, dia 2 de março. A empresa subiu aqui bastante. E eu continuo a achar que esta empresa tem muito potencial, ok, malta? Muito potencial para longo prazo. Eu não me recordo se ela. Exatamente, ela paga dividendos e é 3%, está dentro daquilo que eu quero, talvez entre para o portfólio este mês de dividendos. Eu vou analisar depois mais a fundo e depois já sabem que eu partilhei essa opinião com vocês. Bom, trazendo aqui. Trazendo aqui. Chato. Trazendo aqui, continuando aqui com o que estávamos a falar. A taxa de juro, o mercado começa a antever que se a energia continuar a subir, os bancos centrais como o Fed e o BCE podem manter os juros altos ou até subi-los novamente para controlar a inflação, que isto reverte as expectativas que nós tínhamos e andamos sempre a adiar mais. Eu acho que na zona euro a inflação ainda não está completamente controlada, mas no entanto é uma coisa que eu acho uma coisa e o mercado pode achar outra, não é? Vemos aqui os juros dos 10 anos subiram outra vez esta semana. Isto é positivo. Eu também estou no gráfico diário. Subiram outra vez esta semana. Isto é um bocadinho positivo, porque a semana passada tínhamos falado que ele tinha andado a descer e eu não sabia porquê. Esta semana parece que os juros voltaram a subir. Isto também pode ver do pessoal começar a trocar outra vez para dólar, ok? Uma vez que estamos num momento de stress e através das curvas de back, os preços mais caros do futuro. Isto aqui tem a ver com aquilo que eu estava a ver aqui com vocês, que ou seja, isto aqui, vocês estão a ver estas linhas aqui, peço desculpa, estas linhas aqui e a linha vermelha, esta linha vermelha aqui é dos market makers, a linha azul é o posicionamento do retalho e a verde é o dos investidores de instituições, ok? E depois o somatório disso dá isto aqui em cima, ok? Normalmente os market makers, se vocês repararem, eles vão sempre numa posição contrária, ok? E eu continuo a achar que são eles que mandam nisto tudo, portanto, convém a nós estarmos do lado deles e não contra eles. No cenário a longo prazo, a ucranização do Irão, se a China e a Rússia apoiarem o Irão e o conflito se arrastar até setembro ou mais, como já alguns jornalistas estavam a falar, eu pessoalmente acho que no máximo dos máximos só vai durar até ali maio, ok? A Europa pode enfrentar uma recessão muito severa e os novos aumentos de custos energéticos, ok? As reservas dos Estados Unidos, ao contrário de 2022, os Estados Unidos têm as suas reservas estratégicas de petróleo em níveis muito baixos, não vistos desde 84, o que limita a sua capacidade de controlar os preços no mercado interno, ok? Porque eu ia apagar isto, mas depois tenho que vos dar isto no grupo, já me estava a esquecer. Ou seja, ao contrário daquilo que o Trump tinha vindo a fazer no início do seu mandato, que era controlar o petróleo, o preço do petróleo para gerar assim menos inflação, ok? Até estava a prejudicar a Rússia na guerra nesse aspecto, porque um petróleo baixo não estava a ajudar as contas a pagar a guerra. Ele agora atingindo o valor
acima dos 81, que é os níveis maiores desde 22, isto pode gerar aqui um efeito dominó mesmo, como nós já tínhamos falado, ok? O DIX e os juros americanos de longo prazo estão em forte alta, ou seja, nós já vimos aqui que os juros de 10 anos têm aumentado, eu posso ver os de 2 que são os mais sensíveis, não consigo, só tenho os de 20. Os de 20 também têm subido bastante, e os de 2, deixa-me só ver se eu consigo. Ok. Ok, os dos 2 anos que normalmente são muito mais sensíveis e eles têm andado aqui quase de lado com esta expectativa do Fed até, se nós podemos até traçar aqui, ok, nós podemos até ver aqui que eles têm andado bastante de lado nestes últimos meses, na expectativa que o Fed tomasse uma decisão, ok, e estes juros aqui, os 2 anos, é o termómetro para o mercado ver ou para nós investidores vermos o que é que o mercado está a pensar em relação ao Fed, ok? Atenção que hoje também é dia da NFP, eu ainda nem vi se já saiu ou não, eu acho que já, hoje já é 1h56. Não, sai agora. Sai agora daqui a. Ok, está no horário aqui de Portugal, portanto. Ainda falta daqui a meia hora, às 2h30 de cá. Ok. O que é que acontece? O Dix também valorizou bastante, porque mais uma vez, como eu tinha falado no off the charts de domingo, o pessoal ia procurar o refúgio no dólar, não é? E foi exatamente isso que aconteceu. O Dix disparou por aqui acima, basicamente. Não é? Ele já tinha estado a disparar quase aqui no final do mês, parece que o mercado até já sabia, e disparou dos 97 quase para o 100, falta muito pouco. E isto aqui não é um sinal muito saudável, ok? Eu já expliquei que um, uh, um DIX alto, uns juros americanos a longo prazo, isto em forte alta, isto não é positivo para o mercado. As bolsas americanas, como o SP500, os mercados emergentes, os índices e o Russell, estão a operar nas mínimas, não nas mínimas de tudo, não é? Mas estão a operar nas mínimas no sentido de curto prazo, ok? Os metais, surpreendentemente, o ouro e a prata não estão a oferecer a defesa imediata, ok? Ou seja, nós só olhamos para o ouro, e isto foi uma coisa que me aborreceu muito, e eu até vos vou contar uma coisa caricata. Nós só olhamos para o ouro, eu aqui no off the charts de domingo, eu estava à espera de um ouro quase nos 5.500, ok? O mercado abriu, houve esta instabilidade nas primeiras 3 horas, como eu vos tinha falado, para não operarem, e depois então para operarmos aqui. Ok, eu abri aqui uma trade nos 4.000, nos 5.412, até me lembro mais ou menos, isso ok. E o mercado foi para baixo, eu andei a segurar esta posição para aí 2 dias, derreteu-me 3% da banca, mas para vocês terem uma ideia, isto é mais do que um ordenado mínimo, 3% da minha banca é muito mais do que um ordenado mínimo de Luxemburgo. E pronto, eu tive que aceitar a perda aqui, porque senão ia ser liquidado. Pronto, e depois basicamente nós tivemos estes shorts todos. Hoje eu não partilhei este aqui, infelizmente, na comunidade, porque não deu mesmo tempo, mas foi uma trade muito boa. Mas partilhei outras esta semana com vocês, que também tivemos aqui uns bons TPs, como ainda ontem, fizemos aqui 170 pips e portanto foi bom na mesma. Tivemos lucro na mesma. O que importa é ter lucro, ninguém acerta todas. Isto foi também uma prova de quem manda no mercado é o mercado, ok? Não éramos nós. Toda a gente no domingo e durante o sábado, durante o TAC, estávamos todos desejosos que o mercado estivesse aberto para irmos longo no ouro. Toda a gente sabe falar longo do ouro, longo ouro, longo ouro, longo ouro. O que é que o mercado nos mostrou? Mostrou-nos que o mercado faz aquilo que quer e, ao contrário de toda a gente, os market makers conseguem empurrar o preço todo para baixo. E vocês, se repararem, o preço caiu ou seja, o mercado aqui subiu 2,75%, não é? Para a seguir cair 6%. Ok? Ou seja, o mercado não está a procurar refúgio no ouro.
ou pelo menos não é isso que o gráfico está a refletir. Ok? E isto acontece no ouro como na prata. Nós vamos ver a prata e está a mesma coisa. Ok? A prata caiu também bastante e hoje ainda vai continuar a cair mais. Portanto, se o mercado não está a olhar para os metais, ele tem que estar a olhar para outra coisa. E é para juros, é para dólar, e portanto é para isso que nós temos que nos olhar. O mercado de fora, que só para dar aqui uma algo muito assim, muito rapidamente, foi basicamente aquilo que eu tínhamos falado no domingo. Pronto, o pessoal procurou refúgio no dólar. Eu disse que não estava a ser nenhum gênio, isto era o que faria sentido, e assim foi. Portanto, o euro caiu, está aqui em 1,15. Acho que se calhar ainda pode vir aqui esta zona descontada e depois voltar, talvez, a buscar alta, ou quem sabe, depende de como fechar hoje o mercado. A semana que vem, nem nos buscar 1,14, ok? Portanto, tenham muita atenção. Nós aqui, eu sinceramente não sei ainda muito bem, mas depois vou analisar no domingo e depois partilho com vocês. Mas claramente isto foi uma tendência de subida aqui desde segunda-feira, ok? Peço desculpa, de subida não, de descida. Desde segunda-feira, bastante acentuada e portanto estamos a falar de uma queda de 2,17% num par como o euro, ok? Como o euro-dólar, que é o par mais negociado em bolsa, todos os dias passam aqui trilhões de dólares, ok? Isto é bastante, ok? 2,17%. Os vencedores principais foram o setor de defesa, como aquilo que eu já vos tinha andado a falar estes meses todos, cibersegurança e energia. Portanto, a ExxonMobil, eu por acaso não tenho a COP, como vocês sabem, mas não importa, teve então alguma subida aqui. Deixem-me só por curiosidade ver a COP se... Pois, a COP teve um desempenho um bocadinho melhor, e agora até no pré-market até vai abrir aqui um bocadinho acima. Portanto, a Palantir beneficiou de uma coisa que foi, não foi só a guerra, foi também, portanto, estamos a ver aqui desde domingo esta valorização que é pequena para alguns, mas para mim é alguma coisa quase 10%. O que é que isto também tem a ver? Também não só beneficiou com a guerra, mas também beneficiou que a Palantir está a começar a haver rumores que pode estar a fazer negócios com o Pentágono, ok? Uma vez que a Cloud, a outra empresa que lá está a fazer uma caquinha, para não dizer outra coisa. A Lockheed Martin, peraí, também obviamente subiu, isto é uma empresa de setor de defesa. Oi. Portanto, tivemos aqui uma ligeira subida, nada de especial, até já recuperou, ok? Opa. Perdedores imediatos foi o setor tecnológico, ou seja, os semicondutores, as empresas como a Nvidia, a SML, TSMC, sofreram quedas acentuadas de 3 a 10% devido ao receio de choque energético e interrupções na cadeia de abastecimento. O ouro e o Bitcoin, o ouro só subiu aquele bocadinho como vocês viram, mas o dólar tende a fortalecer-se neste cenário da aversão ao risco. O Bitcoin teve uma reação muito engraçada, meus amigos. Muito engraçada, e é por isso que eu vou falar aqui um bocadinho dele hoje. Eu normalmente não falo Bitcoin. Ou seja, nós vimos aqui na guerra, ele caiu um bocadinho. Deixa-me só que eu estou aqui um bocado perdido nos dias. Ou seja, isto foi na sexta, dia 27. Portanto, dia 27 foi aqui. Ou seja, caiu um bocadinho, mas depois teve uma valorização muito boa. Praticamente 15%, ok? Agora, ok, está a descontar, provavelmente já perdeu 7%, mas 5%, 5,5%. No entanto, também é um respirozinho, subiu bastante. Não sei se vai continuar a subir ou a descer, isso não é isso que eu estou agora a analisar com vocês, mas de facto foi bom o Bitcoin ter esta reação positiva. E outra coisa muito importante, que é, como eu já vos disse nas notícias desta semana, há muita coisa que se está a passar com Bitcoin neste momento que não se está a falar porque está a ser, ou seja, como os olhos estão todos na guerra, não é?
como o palco neste momento, a luz está na guerra, ali nas sombras está-se a passar coisas que são importantes para a Bitcoin, e nós não estamos a ver isso. Ou seja, tanto para a Bitcoin como para as stablecoins. Ou seja, nós tivemos aqui a dizer, o presidente Trump a dizer que não vai permitir que os bancos prejudiquem a nossa poderosa agenda de criptomoedas. Ele também já disse que se neste momento não tivermos uma forte presença no mercado de criptomoedas, que eventualmente a China irá tomar conta desse mercado. E a SEC encerrou o processo contra o fundador da Tron, o bilionário das criptomoedas, Justin Sun, também, que é bastante importante. Mais uma vez, eu digo-vos, o futuro não é Bitcoin, o futuro é stablecoins. E isto que está a acontecer no Irão, meus amigos, também tem a ver com as stablecoins, ok? Porque se nós estamos a tentar criar um mundo onde os dólares offshores terminem, não é? Porque o Trump já conseguiu ver que não vai conseguir controlar o mundo só com petrodólares, tem que começar a ser também com, com stablecoins. Nós não podemos, eles não podem se dar ao luxo de ter fugas, ok? Por isso é que estão a tentar acabar com a porta dos fundos, digamos assim, da China e da Rússia, etc., para encurralá-los ao máximo, ok? Outras ações que tiveram um bom rebound foi as ações do Adobe, da PayPal, da Block. Isto, se vocês olharem, isto é bastante cómico. Adobe, estão a faltar-lhe agora o nome. O gajo que shortou para lá me tira agora. Que tem o Big Short, o fogo. Bom, eu hei de me lembrar do nome. E ele está longo na Adobe, ok? Fogo, está-me aqui a faltar o nome. E eu vou-me lembrar do nome que eu tenho aqui. Ora, aqui está. Michael Saylor. Michael Burry. Fogo. Ora, aqui está. Pronto, o Michael Burry está longo na Adobe, ok? Isso também pode ter ajudado. No entanto, o mercado está a olhar para o setor bancário, e também para a AI de outra maneira, ok? Aqui a PayPal, a Stripe também está a ajudar à festa desta subida, porque a Stripe está a dizer que a considerar adquirir a PayPal na totalidade ou parcialmente. Isto até foi uma notícia que eu esqueci-me de vos partilhar no grupo. Ok? E o setor financeiro europeu também está a crescer bastante. A nós, eu gostava depois só aqui fazer uma análise muito rápida. A nós, que é uma empresa pequena aqui no mercado pronto, no mercado aqui europeu, ou seja, no mercado de Portugal é uma empresa grande, sim, mas no mercado europeu é uma empresa pequena. No entanto, a operadora portuguesa destacou-se de crescimentos de faturação, tem sido impulsionado pelo aumento da população e imigração em Portugal, num mercado muito competitivo e baseado no preço, ok? E vocês veem que eles tiveram aqui um lucro espetacular, espetacular para uma nós, ok? Pronto. Estamos a falar que desde a sua divulgação de resultados, ela já teve aqui uma valorização ainda de 11%, ok? Hoje está a cair a 1%, mas são 10%. Isto em 10 dias, ok? Portanto, é muito bom. É uma empresa que vai pagando alguns dividendos, não paga sempre, e eu acho que ela tem um dividendo altíssimo, acho que é 10%, 6%, ok? Portanto, é uma empresa que paga dividendos e muito, muito alta. Eu se calhar agora não compraria. Eu, como vocês sabem, eu não tenho empresas portuguesas, no entanto, pronto, eu não compraria apostar nesta subida assim. Eu não gosto, mas pronto, fica aqui o pequeno disclaimer. Pronto, o dólar que nós já tínhamos falado, eu tinha que organizar isto aqui depois antes de vos mandar. A entrada de capital nos Estados Unidos, como é o maior produtor de
petróleo e de gás fortalece o dólar porque nós precisamos de dólares para comprar petróleo, e por outro lado o petróleo fica mais caro, os europeus compram em euros e isto encarece e tudo para o europeu, é aquilo que eu já vos disse, não favorece de toda a Europa. Quem mais prejudica esta guerra é a Europa, ok? O Irão, hoje vi uma coisa engraçada, que é o Irão está ali a atacar, por exemplo, Dubai, que tem mais cidadãos iranianos mesmo até do que os próprios cidadãos de Dubai, ok? E eles não se importam mesmo de matar os seus cidadãos, e isto é mesmo o caos, ok? Portanto, eu não estou aqui a defender um lado nem outro, mas pronto. Aqui a inflação e o Fed, só falar um bocadinho, o PCE de janeiro, com base nos dados do PPI, projeta-se um núcleo do PCE de 0,43, o que elevaria a inflação anual para os 3,11%, ok? E a taxas de juro diante da inflação que não cede e uma economia que dá sinais de aceleração, eu acredito que seria muito difícil o Fed cortar juros assim, ok? Sabem o que faz isto? É começar a editar e o computador não escreve em condições. Bom, e a aceleração da economia americana. Os indicadores do PMI, ok, de janeiro e fevereiro vieram muito fortes nos Estados Unidos. O setor industrial atingiu 52 pontos, o nível o mais alto desde 2022. O setor de serviços chegou a 56, indicando uma forte expansão. Isto sugere que a economia americana está em fase de reaceleração, que pressiona ainda mais a inflação e os juros. Ok? A alavancagem e a psicologia do mercado. Isto é uma coisa que eu quero vos falar, porque vocês olharem para a Coreia do Sul e para o ouro e para a prata, como aconteceu isto, nós estávamos extremamente alavancados em longos e há malta que está alavancada, ou seja, em CFDs de ETFs. Estão a entender isto? Ou seja, porquê? Porque o ETF supostamente é seguro, mas usam um CFD que é tipo como se fosse um esteroide, ok? Para aumentar os ganhos. Isto acaba a gerar correções violentas e quando o cenário muda assim muito de repente com uma notícia. Ok? Pronto. Isto foi um bocadinho do Weekly Outlook que eu vos queria falar. Eu ainda vos vou falar aqui mais de uma coisa. Vamos só aqui analisar aqui o SP500 no instante. Que está aqui praticamente lateral. O pessoal diz, está aqui. Não, está lateral, filhos. Está lateral e bastante lateral. Se nós olharmos aqui, ele praticamente não sai desta região já há algum tempo, quase há 3 meses, há 4 meses. Ok? O que é que eu espero aqui para o SP500? Eu sinceramente eu continuo muito tranquilo com isto, como eu já vos tinha falado. Eu estou a olhar para este mapa e olhar para o que é que dentro dos setores defensivos está a descer. Esta semana nós podemos ver que o setor financeiro tem estado melhor, ok? Eu vou pôr aqui uma performance semanal e tivemos aqui alguns setores bem verdinhos. Engraçado que aqui o setor de comunicações esteve bastante verdinho, com a Verizon a subir quase 4% esta semana, e aqui os serviços comerciais também, que esta empresa a subir 30% esta semana. Não conheço, mas quero conhecer. Como é que se chama? XYZ, não é? Era a Bloco, sim. Ok. A Bloco, pensei numa pessoa muito arrependida que conheceu esta empresa na altura de 2021, 2020. Volta destes valores aqui. Ela teve esta subida toda. Ok, que já teve esta descida toda. Se calhar agora é uma altura até interessante para comprarem, ok? Não estou a dizer para comprarem, estou a dizer para fazerem um estudo sobre isso, ok? Porque esta empresa é muito interessante, vejam mesmo, esta empresa é muito interessante. E portanto, foi um bocadinho aquilo que eu vos queria falar sobre hoje, da guerra do Irão, e não só. O que é que eu acho? Eu continuo a dizer só aqui pontos finais daqui da live. Portanto,
A guerra pode durar, na minha opinião, até maio, finais de maio, ali no início do verão. Cenário mais pessimista até aos finais de setembro. O mercado, enquanto estivermos nesta indecisão, vai procurar refúgio no dólar, provavelmente também dívida americana, e não vejo muito o pessoal a olhar para ativos de risco neste momento, ok? Portanto, mantenham-se calmos. O mercado, nunca se esqueçam, ele abre oportunidades todos os dias. Nós temos é que estar aqui atentos a elas, ok? Às vezes não está no nosso setup. Pá, nós, por exemplo, esta semana no ouro, perdi aquela trade, fez-me perder 3%, ok? 3%, pá, é bastante, é bastante. Mas querem saber uma coisa? Acabei a semana, ok, ainda não acabou tudo, porque, porque o mercado ainda não fechou. No entanto, eu fiz já 2,5%, ou seja, eu recuperei 5,5% esta semana, ou seja, no total, o que é muito mesmo. Ou seja, foi uma boa semana para mim. Claro que eu podia ter desistido, baixado os braços. Pá, infelizmente não sou assim, ou felizmente não sou assim, e é isso que nós temos que ter calma. Pá, eu gosto de ter razão, sou uma pessoa que gosta de ter razão. Eu achava mesmo que o ouro ia aos 5.500 esta semana. Pá, não está nos 5.075, mas nós temos que aceitar que o mercado é. Nós no mercado, e nós, especialmente traders, nós temos que ser. As mulheres costumam dizer que são bipolares, nós aqui temos que ser ainda piores que as mulheres, nós temos que ser tripolares. Pá, porque temos de estar sempre a mudar a estratégia, temos de estar atentos ao mercado, e se for preciso andarmos hoje fazer scalping, fazemos scalping, se amanhã não der para fazer scalping, ou até uma posição que hoje abrimos em scalping, se puder transformar numa posição de swing, porreiro. Ok? Pronto, e é isso que eu quero que vocês tenham atenção, sejam voláteis no mercado, adaptem-se, porque o mercado não está para brincadeiras, ok? Um grande abraço e vejo-vos para a semana.